Estava de São Salvador do Congo, cerca de 80 quilómetros, que eram feitos normalmente em duas partes. Se íamos pela Mama Rosa, que se diz, ficava a meio do caminho, cerca de 40 quilómetros, ou íamos pela Pangala, que também ficava a cerca de 50, mas era mais longe, porque depois da Pangala para São Salvador eram cerca de 70 quilómetros, portanto tínhamos que... Mas o caminho pela Pangala era feito normalmente porque, se havia chuva, não tínhamos tantos obstáculos e não tínhamos que atravessar a Mata do Dimba, que com chuva era completamente impossível e de noite era intransitável, portanto, quando o tempo ameaçava chuva e nós já sabíamos que não chegávamos de dia ao apartamento, íamos pela Pangala. Caso contrário, íamos pela Mama Rosa. Íamos 2 vezes por semana a São Salvador, em Norma, ao reabastecimento, salvo se não houvesse necessidade de reabastecimento, se o tempo não permitisse, ou se durante a semana tivesse havido caçadas ou mortes ocasionais de caça, portanto que havia certo tipo de reabastecimento não era necessário fazer. Mas era sempre necessário, até porque era daí que vinha alguns géneros e também o correio, que era uma coisa muito desejada por todos os soldados. Toda a gente estava a ansiar receber notícias dos familiares. Eu era normalmente, por ser condutor, dos que ia a São Salvador, quer fosse 1 ou 2 vezes. Primeiro porque era condutor, pois, por ser condutor não quer dizer que tivesse que ir sempre, mas havia poucas viaturas e, portanto, normalmente tocava a minha viatura e eu teria que ir. Depois, porque tirava muitas fotografias, era lá que elas eram reveladas e, portanto, tinha que me deslocar também nessa função de trazer essas fotografias. Depois, porque tive uma paixão por alguém que trabalhava na Casa das Fotografias. Na altura era a Foto Cinderela, já tinha trabalhado com a Foto Bosch, Foto Feliz, Foto Bosch, mas na altura era a Foto Cinderela, onde eu mandava revelar e, portanto, tinha aí uma namorada. Mas a São Salvador não iam só aqueles que tinham necessidade ou por força de terem que fazer o trabalho de segurança nas viaturas, portanto, ir em serviço, como aqueles que iam às vezes porque queriam ir comer uma comida diferente ao restaurante de São Salvador, que São Salvador era uma cidade, dita cidade, que não passava de uma vila, onde praticamente tudo vivia em torno da tropa, pouca vida civil tinha. Falei na Casa das Fotografias, tinham a Flor do Congo, que era um restaurante, tinha o Quimpala, tinha a Casa Borges, do Beltrão Coelho, e praticamente não havia mais vida civil a não ser de alguns familiares, da Junta Autónoma da Estrada. Tudo o resto girava em torno dos militares que iam ao reabastecimento e todos aqueles estabelecimentos viviam das idas dos soldados lá. O Quimpala era o maior restaurante de cervejaria de São Salvador. Era aí o ponto central de encontro dos soldados. Era o Quimpala, o maior, o melhor e o mais conhecido restaurante de São Salvador. Mas também ia muita gente a São Salvador por necessidade de satisfazer os seus desejos sexuais de macho. E, portanto, também havia quem se oferecesse para ir a São Salvador de propósito para ir à Sanzala. E todas as semanas tínhamos aqueles que iam por obrigação para fazer a escola, tínhamos os que iam lá para se distrair e comer uma refeição diferente, ou para ver alguns amigos que se encontravam lá de outras companhias. E era um ponto de encontro também nisso, porque havia soldados que tinham soldados e outros patentes que tinham amigos noutras companhias, estavam noutros aquartelamentos, também iam a São Salvador. Era um ponto também de encontro. Muitas vezes viam-se aí amigos que já não se viam há anos, já se viam da vida civil e encontravam-se em São Salvador. E, portanto, os que iam já de propósito e que queriam ir a São Salvador quase obrigatoriamente para ir a São Salvador. Isto foi sucedendo assim, desde que nós chegámos lá em setembro, e sucessivamente cada vez aumentava mais o número dos voluntários entre comas para ir a São Salvador, para ir a Sanzala. Até possivelmente os comandos notavam essa maior ocorrência das idas a São Salvador e creio que em maio ou março de 1966 houve um acordo entre comas, uma forma negociada em que, em vez dos soldados irem à Sanzala, São Salvador, foram umas meninas que trabalhavam na Sanzala, foram, portanto, de excursão até ao apartamento de E aí foram nas viaturas, na passagem pelo comando, tiveram passado despercebidas pelos locais onde havia
outras tropas acantonadas, nomeadamente na Mama Rosa, onde estava ao comando. Nesse dia não houve os habituais cumprimentos da praxe com a ida dos soldados e de todas as viaturas ao centro da CCS. Foi apenas o Chico com o comando a apresentar cumprimentos e justificar a pressa, porque na necessidade de ir mais cedo, e não escondendo a outra carga suplementar que ia nas viaturas, e essas mulheres foram para onde ficaram durante cerca de, salvo 3 dias. Elas recebiam, creio que o mesmo valor que aquilo que pagavam na senzala. O local onde elas trabalharam, onde fizeram, portanto, os seus trabalhos, foi na casa onde estavam os materiais militares, os materiais de excesso que não estavam a ser utilizados. Uma criança, portanto, e depois foi feita uma escala de serviço ou para o serviço das mesmas que obedeceu à hierarquia militar. Na primeira noite foram os oficiais e sargentos, e a partir da primeira noite, da segunda e da terceira, é que passaram a ser para os subalternos, digamos, para os restantes, para os soldados. Isto num acampamento onde, se estivesse completo, teria cerca de 150 homens, que é o número de uma companhia, mas que, em princípio, devia lá ter cerca de 120. Portanto, posso imaginar, embora eu saiba que houve muita gente que não serviu, mas que são capazes de ter servido naquelas 2 ou 3 noites, entre 70 a 100 homens, soldados e outras patentes, durante os dias que lá tiveram. Logo na primeira noite em que ficaram à disposição em comas dos soldados que se quiseram servir delas, houve uma que ficou inferiorizada, teve, portanto, um problema físico e, portanto, teve que ficar imobilizada e não pôde mais fazer o seu trabalho. No quartel foi exagerada a forma como aquilo foi feito. Isto é uma decisão mesmo do comando com outros oficiais. E, naturalmente, eu creio que nesse dia o comandante nem foi a São Salvador. Creio que nesse dia foi o primeiro sargento que se encarregou de fazer, portanto, de firmar o contrato e de assumir a responsabilidade de elas saírem da senzala e irem para a mesma. Portanto, foi uma decisão superior, não? Nem os soldados tinham capacidade de decidir uma coisa dessa, e se decidissem, também a distribuição, digamos, não seria aquela que foi. Os soldados só teriam direito a satisfazer os seus direitos de macho a partir da altura em que os oficiais o fizessem. Eu, por acaso, não estou nesta fotografia porque estou a fotografar, que é passada no segundo dia, após a noite com os oficiais e sargentos. Há uma higiene feita, serviço de higiene, lavagem, onde estão muitos combatentes no Rio Luva a tomar banho com elas, onde se pode ver a alegria, portanto, de ter junto de si as mulheres que eles ansiavam ir visitar a São Salvador na senzala. Classifiquei-se em determinada altura, soldados brincando no Rio Luva com a prenda que foi trazida da senzala de São Salvador.